A paz de Cristo. Como é bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Às vezes eu me pergunto, quem sou eu? O que fiz para chegar até aqui? Porque Ele me salvou no 6 de setembro de 2018. Porque Ele me fez presidente. Quem sou eu? Somos todos iguais. Porque eu creio que Ele tem uma missão para cada um de nós. O André, meu vizinho do Vado Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo. André, eu tentei ser sargento da Força Aérea e não consegui. De repente, entrei na Academia Militar das Agulhas Negras. Com o ensino do Vale do Ribeira, a região mais pobre do próspero estado de São Paulo. De repente, me vi vereador. Me explodi de alegria. Vereador do Rio de Janeiro. De repente, deputado federal. 28 anos dentro da Câmara dos Deputados. Discursando para as paredes, plenário vazio. Por ser capitão do Exército, logo após o regime militar, perseguições dentro do Congresso. Nada me abalava. A consciência tranquila nos faz perseguir um seu objetivo que muitas vezes a gente não sabe o que é. O tempo passa, os desafios aparecem, de repente, uma eleição para presidente. Como? Sem partido, praticamente, sem fundo eleitoral, sem recursos, lutando contra um sistema, contra acusações as mais variadas possíveis. O que me fez chegar aqui? Onde o Brasil estava até aquele momento, se não à beira do abismo do socialismo, que nós estamos conhecendo agora, via Venezuela. A minha vida não pertence a mim. Eu já agradeço a Deus até onde eu cheguei. Se eu, todo dia, fosse abrir jornais, revistas, assistir noticiários, eu não sairia de casa. É acusação para tudo quanto é lado. É uma CPI, com 2 destaques aqui, destaque negativo, deixa bem claro, do Amazonas, me acusando de 11 crimes. O que eles fizeram o ano passado, que não estavam lá nos ajudando a combater o vírus? Uma carga enorme. Já disse, só Deus me tira daqui. Pode se sentar, por favor? O que passamos o ano passado, ainda temos algum reflexo no corrente ano. O que me faz o povo me tratar bem em qualquer lugar do Brasil, como inflação alta, combustível alto, desemprego ainda alto. Esse povo tem fé, sabe o que nós estamos fazendo, sabe o que está acontecendo no mundo. O nosso preço é menor do que o lá de fora, que está sofrendo muito mais do que nós. É a confiança, é a fé, é olhar na minha cara e sentir que eu estou falando a verdade.
O meu comportamento, desde quando eu assumi a presidência, não foi diferente daquilo que eu fazia, daquilo que eu fiz ao longo de 30 anos de vida parlamentar. Eu quero de novo repetir uma história aqui, que nos últimos anos marcaram a minha vida. Alguém já ouviu falar isso? Vou repetir. Estava nos idos 2017, cansado, após uma reunião com amigos em Cuiabá, e fui para um hotel 3 estrelas. Padrão, o hotel de trânsito, que eu estava aqui ontem, mas me sentindo bem. Por volta da meia-noite, 1h, comecei a conversar com o porteiro. Era um atendente, ele fazia tudo naquele pequeno restaurante, naquele pequeno hotel. E, dado momento, perguntei para ele, o que é mais difícil, eu ser presidente ou você comprar o hotel? Ele riu e falou, mais difícil é você ser presidente. É lógico. Mas, alguns longos minutos, fui dormir. De repente, eu sou presidente e fico pensando, como seria bom eu encontrar com aquele porteiro, que eu sou presidente e ele continua porteiro. Será que continua? Qual o recado que fica? Eu sou presidente e você é porteiro? Não! O recado que fica é quando se traça um objetivo, se tem uma meta, se empenha, se dedica, tem fé, você atinge o seu objetivo. Nada é impossível para nós. Estando ao lado de pessoas certas e tendo Deus no coração. Alguém pensa que é fácil ser presidente? É muito mais fácil se estivesse do outro lado. Mas eu entendo e tenho a convicção que estou do lado do bem. Eu me exponho. Alguns dizem, ele atravessa a rua para pisar numa casca de banana no outro lado da calçada. Eu tenho que decidir. Aprendi na minha vida militar, um pouco com o general Heleno também, mais antigo, colega aqui presente, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu tenho que decidir. Eu tenho que continuar indo para o meio do povo, mesmo na pandemia. Aquele terror da pandemia, que muita gente morreu. Ninguém quer morrer. Mas não poderia, num momento difícil da nação, eu ficar dentro de um palácio com toda mordomia que se possa imaginar. Fui por meio do povo, em comunidades pobres, paupérrimas de Brasília. Uma passagem me marcou, que me veio à mente novamente no dia de ontem, que eu visitei a acolhida do Exército Brasileiro ao povo venezuelano. Olhem o que eu vi, está numa live. Eu parei numa esquina, tirei o capacete, comecei a conversar com as pessoas. Olho para trás, tem umas meninas de 14, 15 anos, uma meia dúzia, numa porta, parecidas, e não eram brasileiras. Me chamou a atenção, voltei. Posso entrar? Entrei. Tinha umas 20 meninas naquele sábado de manhã, numa comunidade pobre de Brasília. Meu Deus do céu. O que 20 meninas venezuelanas, refugiadas, jovens, um pouco mais velha que a minha filha Laura, de 11 anos, estavam se arrumando, se embelezando. Para quê? Se não tinham dinheiro, não tinham nada. Não vou responder para quê, para os senhores. Queremos isso para as nossas filhas? Por que aquele país chegou a esse ponto? Um país integrante da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, riquíssimo em ouro. Por que chegou àquela situação? Escolhas erradas. Pessoas atraídas para a facilidade, acreditando no homem, que ele
daria prosperidade, paz, riqueza. E não é bem assim a nossa vida. Tem gente que oferece para todos, nós aqui, isso. Já passamos por isso várias vezes e sabemos quais são as consequências. Mas o momento é mais do que grave. Deus nos salvou do socialismo em 2018. A pandemia deixa consequências, além das faltas em nossos lares. Deixa consequência na economia. Vocês se lembram? Fica em casa, a economia a gente vê depois, a conta chegou. Querem me culpar? Não fechei uma casa de comércio sequer. Não tirei o direito de ir e vir de ninguém. Não tirei o emprego de ninguém. Não fechei nenhuma igreja. Não decretei lockdown, toque de recolher, medidas restritivas. Nós temos que viver. Era uma guerra. E se você não combater, você morre. Fizemos o que foi possível pelo nosso povo. Pagamos um ano de auxílio emergencial, equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Programas do governo de acordo patrão-empregado, para que onde nós pagamos metade do salário, o patrão outra parte, alguns tiveram redução de salário. Mas terminamos 2020 com mais gente empregada do que 2019. Começamos 2021 com mais de 2,5 milhões já de pessoas empregadas, mesmo com a pandemia. Por que conseguimos fazer tudo isso? Tivemos a mão de Deus nos orientando, juntamente com 23 ministros. O que nós mais queremos é voltar à normalidade. Sei o que é o sofrimento. Minha mãe teve 7 filhos. Nunca passamos fome, que era diferente naquela época. Não era crime eu, com 10 anos de idade, pescar, trabalhar, engraxar sapato, tirar maracujá no mato lá no Vado Ribeira, cortar palmito. Hoje um moleque pode fazer muita coisa errada, mas não pode trabalhar. Meu tempo de garoto, apesar da minha distância de idade bastante grande para o André, uns 20 anos, o orgulho nosso era aparecer no quadro de honra da escola, como melhor aluno daquela matéria. E não ostentar um celular, ou um relógio, ou um carrão, uma moto, não. Meu pai, uma passagem com ele, que eu vou para o encerramento. Eu sou católico, eu sou cristão. A igreja católica era muito forte naquela época. Eu estava uma vez com meu irmão mais velho, mais alguns coleguinhas de 6, 7, 8 anos. Botamos enfileirado umas mesas de madeira, né? E começamos a andar de carrinho em cima da mesa. Meu pai chegou, mas me deu um tremendo de um pé do vidro. E falou uma coisa que nunca saiu mais da minha cabeça. Você tem que respeitar a mesa. Aí é um local onde se come o pão e se vela o corpo. Era a educação daquela época. Essa era a nossa vida. Esse é o exemplo que ficou do meu pai, bastante tosco, mas que ficou dele. Se ele fosse frouxo, quem eu seria? Uma outra passagem que ninguém sabe aqui, nem os militares. Eu passei de concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, 38 vagas. Cheguei lá, me apavorei. Na primeira semana de aula, um professor traçou uma linha com giz no quadro negro, botou 2 pontinhos de baixo, falou: isso aqui é uma linha de fé.
Linha de fé. Geometria descritiva. Nunca tinha tido aula de geometria descritiva. Você reprovado. Pedi para o capitão, eu sou chefe, meu desligamento. Ele falou, olha, vou te dar 3 dias, 4, vai para casa, se não voltar mais está desligado. Peguei um cometa, ali numa parada em Resende, na metade do caminho entre São Paulo e Curitiba, posto Petropen, desembarquei e cheguei em casa. Meu pai me viu, o que você está fazendo aqui? Eu não vou ficar mais na academia. Ele olhou para a minha cara e falou, o próximo cometa de volta é amanhã cedo, tu vai voltar para lá. Voltei e fui um dos 10 melhores alunos em descritiva da academia no primeiro ano. Desafios. Nós temos que vencê-los. Desafio maior do que eu tenho no momento. Está à frente de uma nação de 210 milhões de pessoas. Ataques por tudo quanto é lado. Esses que atacam não chegam para mim e falam, a solução é essa. Falam, olha o povo aí, as imagens, disputando osso num caminhão. Tá? Eu não mandei o povo ficar em casa. Eu não destruí empregos. Eu não mexi com a economia. Mas eu tenho que resolver o assunto. Quando eu te apresento uma proposta para passar em média o Bolsa Família de 192 para 400, me acusa de fazer demagogia, de querer uma reeleição em cima dos mais pobres. Se eu fico quieto, estou matando o povo de fome. Se eu tento fazer alguma coisa, estou fazendo demagogia. É o tempo todo. A busca pelaquela minha cadeira. Indo para o encerramento. Ah, por que querem tanto aquela cadeira? Você se lembra, há pouco tempo, toda semana tinha 2, 3 casos de corrupção no governo. Estamos completando 3 anos sem nenhum caso. A gente pega o prejuízo das estatais em 2015, o lucro das estatais em 2020. A diferença na casa dos 90 bilhões de reais. Para onde ia esse dinheiro? Que país rico. Que país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Inclusive um povo que nós temos. Ninguém tem. Um povo tolerante, que acredita, mas sendo conduzido por quem? Volto aqui para o André Mendonça. Alguém disse lá atrás, péssimas leis com bons juízes, temos um futuro. Excelentes leis com maus juízes, não temos futuro. O que eu quero para o Supremo? O que eu poderia negociar com essa indicação? Com quem negociar essa indicação? Da onde veio o nome do André? Veio do meu coração, de um compromisso que eu fiz com os senhores. E eu pedi uma coisa para o André, ou melhor, 2 coisas para ele. Se Deus quiser, ele vai ser aprovado. E ele... Uma das coisas, eu quero, é missão, eu não vou mandar mais nele, mas é missão. Toda a primeira sessão daquela semana, comece com uma oração lá no Supremo Tribunal Federal. Não precisava dar conselho para ele, até pela sua idade e pelo que ele demonstrou até agora. André, nunca se esqueça do seu passado. O homem ou a mulher que esquece o passado está condenado a não ter futuro. Não esqueça das dificuldades que você passou. Não precisava dar conselho para você. Já sei quem você é e quem você será. Nada vai subir à sua cabeça, como nada subiu na minha cabeça. Ah, eu sou presidente. E daí?
É uma missão, não é fácil. O milagre da salvação, da facada, o milagre de uma eleição, o milagre de estar no governo até hoje, com tanta gente querendo tirar você de lá. Não vão tirar. Já revolveram toda a minha vida. Não se cansam. Não é que não vão achar, não tem. O que eu quero para o meu país é o bem de vocês. É paz, é tranquilidade, é harmonia. É defender a tão atacada família que era há pouco tempo. É defender a inocência de nossas crianças em sala de aula. Quem podia esperar? Temos no Ministério da Educação um pastor. Temos um pastor no Ministério da Educação. Quem podia esperar ter uma ministra como a Damares no Ministério da Família e Direitos Humanos? O ministério mais difícil dos 23, pode ter certeza disso. Olhe quem antecedeu a Damares, o que defendia. Alguém lembra do site Humaniza Redes, de uma outra ministra dos Direitos Humanos, que relativizava a pedofilia, dizendo lá no seu site, no Ministério dos Direitos Humanos, lá atrás, se alguém encontrar um marmanjo abusando de uma criança, ele não deve ir para a cadeia, deve ir para um hospital, porque ele sofrer, caso venha a sofrer transtorno, ele tem que ser internado, não encarcerado. O que é isso? Vemos aqui um ex-presidente defendendo o roubo de celular. Ele só quer um celular para poder ter um dinheirinho para gastar de noite. Olha, cadê o MST? Acabou como? Por quê? Nós tiramos poderes do MST, tiramos o dinheiro deles, de ONG, que vinha de estatal. Começamos a distribuir títulos de propriedade por todo o Brasil. Em 3 anos, demos mais títulos do que 20 anos de governos anteriores. O caboclo do MST, muitos com 50, 60, 70 anos, que representam 20 anos mais do que isso, dada a vida que levam, pega aquele papel como se fosse uma carta de alforria. Não são mais usados para invadir terra de terceiros. O que é esse governo? Como vivíamos há pouco tempo atrás? O que se defendia? O que se fazia com a res pública? E o que acontece hoje em dia? Quantas mamatas nós cortamos, tipo a Lei Rouanet? Cadê aqueles artistas que vinham bajulando governos anteriores e agora só me criticam? O que eles perderam? Dinheiro de vocês. Dinheiro dito da cultura. Que cultura era aquela do passado? Onde víamos uma cena de um presidente, junto com vários ministros, inclusive o da defesa, que era um civil. Cenas horripilantes pela frente, de pessoas rolando na frente dele. Isso é cultura. É assim que essa nação vai se fortalecer. É assim que nós podemos pensar em ter futuro. Esse era o nosso Brasil. Por isso que eu entendo que hoje sou presidente por missão de Deus. Jamais, André, alguém podia esperar o que poderia sair do Vado Ribeira. Peço a Deus que ilumine os senadores, que a sabatina não é conhecimento. Se fizermos aplicar uma prova escrita para o André aqui, eu duvido que ele tire menos de 9,5. A sabatina é um sentimento. É o que alguns pensam dele. É uma coisa, muitas vezes, pessoal. Ele tem tudo para ser aprovado. Não justifica 3 meses de atraso. Imagine a angústia. Por que não bota em votação? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça
Foi meu aliado em 2 anos que ele esteve à frente do Senado Federal. Por que essa mudança? Não sei. O que ele quer? Não sei. Mas, como somos 30% de evangélico e 90% de cristão, por que não um evangélico com um grande conhecimento, uma grande bagagem jurídica lá dentro do Supremo Tribunal Federal? Qualquer casa, Deus nunca é demais. Deus sempre é bem-vindo em qualquer ambiente. Esse local onde estou, confesso, quando estou em ambiente como esse, prefiro mais ouvir do que falar. Não nasci para ser um orador. Procuro dar o meu recado. Acredito que vocês até, alguns gostem, porque vem do coração. Posso errar aqui, dar uma tropeçada nas palavras, mas falo com o coração. Já venci mais de 2/3 da minha passagem pela terra. Todos nós iremos para o mesmo local no futuro. Todos nós temos um ponto final. Porque alguns pensam que não tem, que pode ser maior do que o outro, melhor do que o outro, achar que nunca vai acontecer algo de mal consigo, com sua família, e se acontecer, como se comportar, onde vamos nos refugiar, se não for num ambiente como esse. Meus senhores, minhas senhoras, prezado Samuel, obrigado pelo convite. Prezado Magno Malta, meu quase vice-presidente. Peço a Deus que você volte à política, você faz falta para nós naquela casa. Acredito, tenho fé, que nós seremos uma grande nação. André, se couber uma reeleição para mim, caso venha disputar, no início de 2023, tem mais 2 vagas para o Supremo. Teremos a renovação do Supremo, como temos renovação, prezado prefeito de Manaus, do município, renovação do Estado, na Câmara, no Senado, nos tribunais. E a renovação é bem-vinda. Certas pessoas acham que são eternas. Não são eternas. E como deve ser duro a solidão. Apesar de eu não poder sair por um motivo, que eu sou positivamente bem assediado, graças a Deus, outros não podem sair porque não tem clima. Como é bom estar no meio do povo. Como é bom olhar nos olhos de vocês. Mesmo sabendo da dificuldade, vocês sabem que estamos fazendo o melhor. Com gente do meu lado, que ninguém faz nada sozinho. Uma andorinha não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha. Vamos aproveitar esse momento, nos unirmos, como ontem eu fiz na comunidade Frechal, lá na Raposa Serra do Sol, olhando nos olhos daquelas crianças indígenas, conversando com pessoas adultas. São nossos irmãos, querem fazer o que nós fazemos, querem a propriedade da sua terra. Imagine algumas pequenas, ou melhor, grandes pequenas hidrelétricas no vale do rio Cotingo. Queremos que os nossos irmãos indígenas garimpem, plantem, como alguns já fazem. Não queremos novas nações dentro do Brasil. Por isso, de fora, o ataque à nossa pátria. Que não tem o que nós temos. Nós somos o futuro do mundo. Somos uma grande nação cristã.
somos esperança, somos exemplo. Não sucumbiremos, porque sabemos quem é o nosso Senhor. Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela oportunidade. Peço apenas orações. Vamos em frente, somos iguais. A vitória é nossa. O Brasil nos pertence. Muito obrigado a todos. Deus, pátria, família.